Com a questão da pandemia da Covid-19, uma das alternativas encontradas para os setores de entretenimento foi o drive-in. Esse é um serviço onde o público, para ter acesso, não precisa sair do carro. O setor da música, que foi um dos primeiros a ser atingido, teve que se reinventar. Provavelmente será um dos últimos a retornar para os shows físicos. Porém, com muita criatividade e inovação, encontrou no drive-in uma forma de adaptação. Rádio Brasa. Esse é o Afinando, para compor as suas ideias. Oi, gente, eu sou Priscila Firmino, esse é o Afinando, o programa da Rádio Brasa, onde a gente fala de assuntos importantes, indo além do aspecto musical. Como vocês já sabem, eu sou apresentadora da segunda temporada do programa. O Afinando é disponibilizado a cada 15 dias, às sextas-feiras, no YouTube da Rádio Brasa, sempre às 19 horas. Para conversar sobre shows em drive-in, convidamos André Frateschi, cantor, compositor e ator. Ele venceu em 2017 o reality show musical da Rede Globo, Pop Star. Já representou um dos grandes ícones do rock nacional, Renato Russo, na tour comemorativa de 30 anos da Legião Urbana. Atualmente faz parte da banda Heroes e também tem o projeto Bill Rock is Back. O nosso segundo convidado é Marcos Molo, coordenador operacional de eventos desde 2010. Ele é jornalista por formação, já atuou na área e já participou de produções da TV Globo São Paulo. Com vasta experiência, realizou shows e eventos esportivos internacionais e nacionais, eventos corporativos, festas e feiras. André, muito obrigada por aceitar participar do programa. Prazer estar aqui. Marcos, seja super bem-vindo. Prazer é nosso, tanto meu quanto do time que eu represento. André, nos shows ao vivo tem uma interação, o artista consegue se conectar com o público e ver as reações das pessoas. Qual é a maior diferença em fazer um show sem ver o público e sim diversos carros? Como fica a interação com o público? Ainda acho que ninguém sabe direito ainda. A gente está procurando entender. A minha experiência serviu porque eu estava... Bom, primeiro estava rodeado de pessoas muito incríveis lá, o time que o Bob Burnquist se juntou, outras bandas que eu admiro muito, como o Igor Kill Talent e tal, e tá de volta ao palco, né? Depois de 6 meses, Tava realmente uma sensação muito esquisita ficar tanto tempo longe do palco. Agora, é uma distopia completa, né? No meu jeito de ver a coisa assim, é muito engraçado, porque você realmente não tem nenhum contato com as pessoas. Quando acaba a música, as pessoas buzinam, acendem o farol e tal. Então, é muito distante da experiência do show ao vivo mesmo. Assim. É uma coisa que a gente tem que aprender a conviver por enquanto, mas não foi fácil nesse sentido, não. Tem um calor que falta, tem uma resposta que falta. O evento fica um pouco manco, assim, no meu jeito de entender, porque fazendo um show para automóveis, né? É uma coisa muito estranha mesmo, assim. Por exemplo, teve uma passagem no show, Cantando Perfeição, que no final tem uma coisa, um vocalize, assim, que as pessoas normalmente levantam a mão e fazem assim. E aí eu olhei para aquele monte de carro e falei, gente, e agora? Como é que eu faço? Aí pedi para todo mundo ligar o limpador de para-brisa. Então as mãozinhas ficaram... Foi com o carro o negócio, entendeu? É muito estranho, mas é o que temos por enquanto, né? Não tem muito o que... A gente tem que aceitar, encarar e fazer e agradecer porque teve a oportunidade de fazer também. Porque a grande maioria de nós está numa situação muito difícil, incluindo aí Graxa, todo mundo. Para quem não sabe, Graxa são os grandes técnicos que ficam apoiando e fazem com que o show aconteça. E essas pessoas, assim como nós, estão absolutamente sem trabalho. Então, pelo menos pude rever uns amigos e tive a chance de estar num palco. Você falou dessa questão dos faróis. Como uma forma de expressão, os aplausos e as buzinas e os faróis também se transformaram nessa substituição, né? O que vocês acham?
que eu acho disso? A gente precisa de algum tipo a gente tentando transformar essa situação em alguma coisa mais quente, mais humana, né? O carro vira... Quando você está preso lá dentro, você tem que poder usá-lo para demonstrar um pouco o que você está sentindo, né? Então, a buzina funciona um pouco nesse sentido. Teve uma outra passagem também que tinha a gente cantando Confisco, do Charlie Brown, e aí, na hora do final, que ele fica gritando, repetindo confisco, também falei, agora vai na buzina, né? É uma coisa muito louca, assim. Mas, novamente, é o que as pessoas conseguem transformar, dar traços humanos num automóvel, né? E naquela situação que a gente está vivendo. Marcos, e o que você acha dessa substituição? Eu compartilho do pensamento do André e é até engraçado como as coisas foram mudando ao longo do tempo. Lá atrás, nós já estamos aí há mais de 50 dias de operação propriamente dito, em termos de drive-ins. Lá atrás, o protocolo era proibido buzinar e acender faróis. Sim. Por conta que, como era de noite, atrapalharia o cenário, as luzes, poderia chamar a atenção negativamente do artista. Só que no primeiro dia, do primeiro show que nós tivemos aqui, o que era o aplauso e a buzina? Era nada mais do que a palma, que era a única interação com que a pessoa que estava dentro do veículo poderia ter. Então, logo esse protocolo caiu. Não demorou um dia de operação para a gente entender que ele não ia funcionar. Que sem aquilo, não precisaria nem ter o evento mais. É verdade. E assim, eu acho fantástico. Infelizmente, se é o que nós temos que tirar isso como uma lição e tratar de dar ênfase a essa manifestação, a essa oportunidade de evento. Mas assim, dia após dia, por exemplo, as luzes e as buzinas, a gente está tendo problema de atender os carros que ficam sem bateria. E que acontece também, você entendeu? Então o artista canta, o pessoal interage, ele sai do palco, na hora de ir embora o carro de lá não pega, o carro daqui não pega. Aí nós vamos ter que ir lá com o auxiliador de bateria, fazer a famosa chupeta, para o carro poder ir embora, que senão nem isso acontece, entendeu? Então são coisas novas que a gente tem aprendido dia a dia, mas o que eu vejo é uma emoção muito grande, mesmo de dentro do carro, das pessoas que estão participando e dos artistas diversos que nós já tivemos aqui no Allianz Parque. Teve até também o pessoal do Bob Burnquist, como o André bem falou, num evento maravilhoso que foi o do evento do Bob. Então, assim, a emoção, eu cansei de fazer show para 70 mil pessoas, 60 mil pessoas, banda internacional, banda nacional. Parece que a emoção que eu vejo hoje eu não via antes. E é por conta disso, assim, sei lá, são tempos novos que a gente vai ter que saber lidar com ele. Na primeira vez que vocês fizeram essa operação, a primeira vez que o André cantou, teve um nervosismo? O que passou na cabeça de vocês no primeiro momento? A minha sensação, ao chegar lá, foi muito louco, porque foi assim, a gente fez o último show com a Legião, foi em Cametá, no meio do rio Tapajós, uma coisa muito louca, uma aglomeração, todo mundo na rua. Aí parou. E aí eu fui voltar. Meu primeiro show foi no Allianz Parque, quer dizer, já é uma coisa, né? Você fala assim, você vai voltar no Allianz, então já tem aí um elemento muito forte, porque é hoje o espaço mais importante de show do Brasil, o melhor lugar para se tocar, qualidade para se assistir, é o melhor lugar. Então era uma baita honra poder estar voltando num palco como esse, né? E agora, tinha uma sensação um pouco parecia um pouco um sonho, sabe? Uma coisa de ficção científica, assim, de você entrar e aí você vê aqueles carrinhos estacionando e você pensa, as pessoas não vão sair daí, elas vão ficar lá dentro e vai ser isso. Nós vamos fazer para os carros mesmo, é isso. Não é um estacionamento, é o show, esse é o público. Então tem um entender, nos primeiros momentos, principalmente, o entender como se relacionar com aquele universo diferente, né? Como fazer daquilo um show quente, como fazer disso uma experiência boa para quem está lá e para mim também, que estou lá em cima do palco, né? E aí, bom, no fim das contas, eu acho que a música tem uma força que ela
e o espetáculo ao vivo, não só a música, mas o espetáculo ao vivo tem uma força que eu acho que poucas coisas têm no mundo. Assim. Não é à toa que até hoje as pessoas vão tanto a shows e a gente sente tanta falta de estar aglomerando no palco, juntando com a galera, indo assistir shows. Porque é uma das experiências. Hoje, como a gente vive num mundo cada vez mais individualista, cada um no seu telefone, cada um na sua individualidade, quando você vai para um negócio dele, você entende um pouco uma coisa humana que está meio perdida, embaçada, que é essa coisa da troca, essa coisa da identidade, de gostar da mesma música, de pular, abraçar um estranho no meio de um som que você acha foda e ele também. Então, a gente tem que, de alguma maneira, manter essa parada acesa. Então, esses shows, eu acho que voltarem nesse sistema, obviamente não é o ideal, mas é um jeito da gente mostrar que a gente está vivo e que vai passar. De alguma maneira, a gente está tentando se adaptar ao que está aparecendo por aí e com a esperança de que a gente volte logo, né? Que a gente possa voltar. É muito louco, porque se você pensar que os bares estão reabertos. Então, se está reaberto o bar, a gente tem que pensar um jeito de música, ou então a gente tem que fechar tudo, porque fica uma coisa que no final das contas só nós estamos parados. Quer dizer, os que vão ficar por último são os artistas, são os técnicos, são essa gente que... E porque nosso serviço não é essencial, eu duvido muito. Se a gente não tivesse a arte para aliviar a nossa quarentena, já tinha muito mais gente enlouquecida, mas muito mais, se não tivesse uma boa série, uma boa novela, um disco para o cara botar. Os artistas são fundamentais. É isso que a gente, infelizmente, também está vivendo um momento que os artistas viraram inimigos públicos, né, no Brasil. A gente é odiado pelo governo de uma maneira... Eles acham que a gente é perigoso, e a gente realmente é perigoso no sentido de despertar uma coisa muito sutil na cabeça das pessoas e que só a arte é capaz de fazer. E te falei de um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, eu concordo plenamente, André. Concordo plenamente. E só fazendo concordando contigo e dando mais um número, eu sou produtor de evento, como todos os que estão aqui assistindo a gente na sala aqui, minha equipe maravilhosa também é 1/5 do PIB do Brasil é movimentado pelo entretenimento no país. Pronto, cara, pronto. Aí. Se for falar de número de zero, vai daqui até... Eu estou em São Paulo, vai até o Rio de Janeiro e o número de zero que tem. Então, eu concordo contigo, deveria ser repensado, deveria ter uma política pública para a volta do entretenimento. São muitos artistas, pais de família, arrimos de família que estão dependentes e que não tem, infelizmente, nada de concreto com relação à volta ao que ele sabe fazer. É isso mesmo, cara. Só para fazer essa colaboração. Esse número é importantíssimo, porque as pessoas acham que a arte não é uma fonte de receita, de renda. Isso é uma bobagem. Isso é uma estupidez. Exato. Num país como o Brasil, que tem essa quantidade de estilo, de gente talentosa para tudo quanto é lado, para tudo quanto é tipo de gosto, você tem músicos excelentes em todos os estilos. Se você pega isso e investe como uma commodity, você faz o que a Coreia do Sul fez com o K-pop. Pega o funk, em vez de lutar contra o funk, que nem é um tipo de som que eu curto, mas dane-se se eu gosto ou se eu não gosto. Mas investe nessa parada como para virar uma commodity. E exporta essa porra, entendeu? Você vai ter uma quantidade... O K-pop na Coreia virou segunda fonte de renda dos caras, segunda maior fonte de renda do PIB da Coreia é o K-pop. E aqui a gente tem a quantidade de possibilidade que a gente tem de gerar isso. Os Estados Unidos fazem isso como a indústria cultural deles domina o mundo por causa disso, porque os caras investem nesse tipo de coisa. E a gente fica cantando as músicas dele porque é legal pra caramba. Então, se a gente tivesse um mínimo de visão, a gente podia revolucionar o Brasil através da cultura. Você podia recolocar o Brasil através da cultura.
Mas aqui é o contrário. Aqui a gente quer só queimar a floresta e calar o artista. E calar o artista, e falar que o artista é mamador de Rouanet. E muita gente cai nessa conversa. Esse aqui é o pior de tudo. André, 2 anos atrás, em uma matéria para o G1, você disse que só a música nos salvará. Você acha que essa frase faz mais sentido agora? A questão provou ainda mais que a arte é muito importante em momentos como este? Cara, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito mesmo nisso, assim. Eu sei porque eu tiro por mim, assim, o que a música fez na minha vida, assim, né? Para os lugares que ela me levou, não só fisicamente, mas espiritualmente também, assim, o tipo de relação que você consegue ter com uma música que te agrada. Por exemplo, eu estou tendo a sorte de fazer a turnê, de estar agora com o Dado e com o Bonfá na Legião 30 anos. O que essas músicas provocam nas pessoas é um negócio que não é qualquer coisa, não é uma coisa corriqueira e sem importância. Tem uma força que sustenta as pessoas, é um arrimo, sabe? É uma coisa que te deixa em pé, que te levanta. Um dia que você está deprimido, tu vai lá, põe um disco que você gosta, e é através dele que você vai sair dessa parada, entendeu? E eu realmente acho que a gente eu dependo dos artistas. Eu dependo dos livros, eu dependo das séries, eu dependo dos filmes e dependo das músicas e dos compositores. Para mim, é onde eu acho o meu... Eu acho que onde a humanidade se saiu melhor, assim, sabe? Se a gente tivesse que fazer uma comunicação com extraterrestres, eu não acho que seria através da matemática ou da física. Eu acho que se a gente pusesse um Led Zeppelin, a gente ia começar muito bem essa relação. Assim. Eu concordo plenamente. É só você pegar aí os maiores nomes do esporte, os maiores, enfim, referências no mundo. Aposto que naquele momento de concentração, antes de pôr à prova todo o conhecimento, toda a habilidade, ele botou, se não um fone no ouvido, com alguma música, um disco, um LP, para escutar e dar aquela energia, aquele incentivo que todo mundo precisa. Então, a música, de fato, ela, se não salva, ela contribui muito para esse salvamento nosso. Marcos, como é que vocês optaram em fazer os shows nesse formato? Como é que é feita a produção dos shows em drive-in? Então, o que aconteceu, na verdade, foi que o Allianz Parque viabilizou, junto aos órgãos públicos municipais e estaduais do Estado de São Paulo, um protocolo de segurança para que isso fosse possível. Não sendo possível ter público em pé, ocupando os assentos, as arquibancadas, os espaços de suítes, camarotes, enfim. O que seria possível? Fazer um sistema drive-in. Então, em cima desse sistema, criou-se um protocolo de limitar o número de carros, de manter um distanciamento entre eles, de não deixar um número maior de pessoas por automóvel. E aí, não é o que eu concordo ou deixei de concordar. É o que foi autorizado. Então, dentro disso, foi mapeado um cenário onde, no campo, as pessoas poderiam estar e prestigiar o palco. Nós aceitamos o desafio porque nós sempre lidamos com operação e era o que tinha para fazer. Nós estávamos parados há 3, 4 meses. Isso aconteceu no pior momento porque foi pós-carnaval. E na nossa área, tudo acontece depois do carnaval. Até então é só para desfile e tudo mais. Então, foi um baque. Então, só tem isso para fazer, vamos fazer. Equipe reduzida, perdão, e um desafio para nós. Porque se a gente lida com pessoas, agora estou lidando com um carro. Então, assim, eu tenho que ter mais responsabilidade, porque se eu indicar uma pessoa para um lado e ela for para o outro, o que vai acontecer é uma perca de tempo. Se eu indicar um carro para um lado e ele for para o outro, eu posso ter colisão, eu posso ter um problema de acidente, e olha só a dimensão que o problema, né, teve. Então, assim, nós aprendemos muito desde o primeiro dia, nós estamos aprendendo, que nem eu bem disse, a questão do protocolo que inviabilizava buzinas e faróis caiu por terra. Manter as pessoas dentro dos carros é extremamente difícil. Manter as pessoas com máscara dentro do seu automóvel é extremamente difícil, eu diria impossível.
Mas nós fomos lidando com isso, nós fomos passando a mensagem, dizendo que se não fosse assim, não seria mais possível nada, nem isso. Tentando, né, assim, ter o apoio da pessoa que estava ali, disposta a cumprir aqueles protocolos e esperar uma resposta positiva dela. Graças a Deus, a classe artística, músicos, apresentadores, comediantes que aqui estiveram, nos auxiliaram bastante, porque a gente precisa disso. Se você tiver uma pessoa em cima do palco que incentive o contrário, é difícil eu estar aqui tentando orientar a pessoa. Ela vai seguir aquela pessoa que ela veio ver, veio assistir, veio prestigiar. Mas isso, graças a Deus, a gente conseguiu trabalhar em conjunto. E eu confesso para você que hoje parece que eu faço drive-in já há trocentos anos. Que é tão automático na minha cabeça, já sei o número da vaga, já sei o problema que pode dar, já sei a fila onde vai chegar. E assim, não tem nem 50 dias. Eu, de 2010 para cá, fiz o BTS, que o André estava falando, 3 Paul McCartney, U2, para falar dos que eu tenho, assim, 70 mil pessoas. Fiz também vários nacionais, festivais, fiz eventos de esporte, Copa do Mundo, não sei. Mas parece que eu nasci com o drive-in, entendeu? Porque no momento de dificuldade era começar de novo, era reaprender tudo, e é isso que tem agora. Então eu acho que vou ter que reaprender a fazer show, quando ele for possível. É o que eu acho, entendeu? Então, sei lá, e contando com gente qualificada, gente que está no mesmo intuito, entendeu? De prestar o serviço. Caiu remuneração, caiu condição, caiu qualidade mesmo de serviço. Trabalhar seguindo tantos protocolos não é fácil, mas é o que é preciso. Então, nós mergulhamos de cabeça, estamos nessa, tentando viabilizar mais projetos. Tomara a Deus que nós tenhamos sucesso. A gente depende muito dos protocolos que os órgãos públicos estabelecem. Então, a gente está vendo um movimento no Rio, e não que eu concorde com isso, mas de liberação de 1/3 de alvará da casa. Se você pegar um estádio do Maracanã, tem 20 mil pessoas entrando no Maracanã. Então, é 20 mil pessoas na fila, 20 mil pessoas na catraca, são 20 mil pessoas na arquibancada. Para alguém vai ser bom, mas para quem é esse alguém? E para todo mundo que está trabalhando. E aí a gente tem que voltar para casa. A gente precisa trabalhar, mas tem que ter ainda, sabe, cuidado um pouco e entendimento do que de fato está acontecendo. Sim. É isso. O que nem o André disse, cada um nos seus carros. De repente, o próximo passo é cada um literalmente no seu quadrado. Vão sair os carros, vão entrar alguns como se fossem camarotinhos. O André esteve aqui no Allianz e pôde ver que a gente faz um cercado de grade ao redor da vaga do carro. De repente sai o carro e naquele cercado de grade vai ficar uma família, vai ficar um grupo de amigos. Então, são essas as mudanças que a gente está aguardando acontecer, entendeu? Eu vi que teve uma matéria que falava que a produtora Live Nation, ela fez um projeto em que algumas vagas já pré-definidas, as pessoas que estivessem ali pudessem assistir esses shows, só que nos espaços do lado de fora do carro. Vocês acreditam que esse modelo funcionaria aqui no Brasil, caso fosse implementado? Acho que você pode falar melhor que eu, velho. Deixa eu só... Veja bem, eu acredito que isso muito depende da conscientização da pessoa que está vindo assistir o evento. Por quê? Para a gente andar para frente, todos nós precisamos nos esforçar. De que jeito? De nos cuidar, para assim poder cuidar do próximo. E assim, o próximo do próximo, o próximo do próximo. Então, assim, se for possível sair do carro e ficar no mesmo espaço que o carro já se encontra, que eu saia de máscara, que eu evite sair daquele lugar determinado. Agora, não adianta ser liberado sair do carro, eu sair sem máscara, fazendo algum tipo de algazarra, tentando invadir o espaço do próximo, porque aí você vai falar, você concorda com isso? Eu vou falar, não. Entendeu? Então, assim, eu para poder responder sim a essa pergunta que você fez,
essa indagação, eu gostaria mais de ter a resposta das pessoas. Vocês estão dispostos a andar para frente enquanto sociedade, a respeitar o próximo, a entender que quando eu vejo só o meu problema, eu não vejo mais nenhum, e aí não adianta. Agora, se for do contrário, é o que a gente tem tentado fazer aqui, eu acredito que esse é o segundo passo e está muito próximo, entendeu? De repente, já tivemos testes em São Paulo. Já tivemos testes em São Paulo, com um número bem menor. No Allianz, a gente tem que pensar, porque o número de carros é o maior que tem na cidade, né? São 285 carros. Então, é isso, é tentar fazer um trabalho, assim, né, certinho, de muita informação, de muita comunicação para viabilizar isso e que as pessoas aí sim consigam bater a palma que o André merece, né, fazer o movimento das mãos. Oh, do para-brisa que você disse, teve gente que reclamou que saiu com o vidro riscado. Eu não sei o quê. Juro, teve gente que reclamou, eu fui participar da coreografia, não foi no show de vocês. Teve um evento de música sertaneja também, que ele pedia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E teve alguns carros que estavam muito seco, riscou o vidro. Mas são coisas que a gente está tendo que escutar também. É muito insólito isso tudo, muito insólito. Nossa Senhora. André, e isso aí. Músicos, quando é que vocês perceberam que era hora de voltar? E como é que foi encontrar, depois de tanto tempo, com o pessoal da banda para ensaiar? Foi muito emocionante, mesmo, assim. Foi uma... Porque eu tenho muita sorte, eu tenho uma família que eu adoro, eu fiquei com a minha família, agora eu tenho a chance de estar aqui num lugar isolado, então tá tudo certo dentro dessas coisas. Mas ali dentro de mim, eu estava fazendo 2 shows por semana há 1 ano e meio. Então eu estava com aquela adrenalina dos shows correndo dentro do meu corpo. É uma coisa meio química mesmo. Assim, dá quando corta de uma vez, é uma baixa de como se fosse qualquer droga pesada, entendeu? Porque você sente uma falta mesmo. E aí você vai um pouco, com o passar dos dias, se conformando e fingindo que aquilo não está incomodando. Então, aí, quando pude ver meus amigos todos ali, meus companheiros que a gente estava há muito tempo, e não só os músicos, os técnicos também, que a gente trabalha, tá sempre junto também, é uma família, né? A vida na estrada é uma família mesmo, a gente acaba se apegando muito às pessoas. Então, foi muito emocionante revê-los e ouvir um som alto de novo, sabe? Ouvir o Martim, que é o guitarrista que tocou comigo, o guitarrista da Pitty, ele toca muito alto, ele gosta de meter o ampli, e eu sempre reclamei, pô, o Martim, abaixa aí esse amplificador, pelo amor de Deus, cara. E no ensaio, ele já estava alto, e eu falei, bicho, aumenta esse amplificador na minha orelha aqui, deixa eu ouvir essa desgraça, vai. É isso aí. Foi para matar a saudade mesmo, entendeu? É isso aí. Chegou até a polícia no lugar, depois de tão alto que nós tivemos que parar o ensaio, porque nem o estúdio deu conta. Mas é isso, é um reencontro ao que é a tua vida, né? As pessoas que você gosta, que tua vocação, teu ofício, que você escolheu para viver, né? Realmente é muito emocionante. E a questão da passagem de som continua normal? Como é que ficou? Isso é muito incrível, porque realmente ali no Allianz, a sensação é que eles faziam isso o tempo inteiro mesmo, como o Marcos disse. Quer dizer, tem já tem uma máquina azeitada ali funcionando que é muito certo. A única coisa estranha é a máscara, né? Que a gente entra no palco de máscara e tal, agora na hora de cantar não dá para cantar de máscara, né? Tem que tirar, eu sou obrigado a tirar a máscara. Mas uma passagem de som, assim, é a mesma coisa. E passagem de som geralmente é uma coisa que o músico não gosta muito. Eu gosto, mas tem gente que não gosta. E aí os músicos, eu botei um videozinho, todos os músicos meus amigos, ai, que saudade de uma passagem de som, do ruído branco, ai, que saudade do ruído rosa aqui na minha orelha. Aquele batera
passando bumbo, 3 horas passando bumbo, aquele subgrave tremendo as calças. Puta, que saudade que deu daquilo ali. É mesmo. Mas foi muito bom, deu tudo certo. No cinema drive-in, o som se dá pela frequência do rádio. E nos shows, como é que o som chega às pessoas? Aqui aqui no Allianz, na verdade, é o seguinte. O som se dá pela frequência do rádio, tem o som estéreo e também por uma questão assim de proporcionar uma experiência melhor para os clientes, naquelas grades que elas fazem a lateral, a divisão lateral, limite lateral dos carros, foram acopladas caixas de som. Então são 3 métodos para que você possa receber o conteúdo que os artistas estão produzindo. No entanto, óbvio que o rádio ele está lá mais para aqueles dias de chuva, para aqueles dias que as pessoas queiram ficar com seus vidros fechados. E nessa época de pandemia, teve gente que em dia de sol, com um som bem legal, qualidade lá em cima, quis ficar com o seu vidro fechado por conta de segurança. Então teve, ao mesmo tempo, simultaneamente, a experiência do surround, da frequência via rádio e do ao vivo. Só que questões de tecnologia tem um delay. E aí você tem que escolher o que você quer ser fiel. Se vai ser fiel ao rádio, esquece de baixar o vidro, prestar atenção no que está acontecendo lá fora, porque vai ser um outro time. Se você quiser uma experiência live, desliga o rádio. Desliga o rádio, porque senão essa chegada de informação, cada uma num tempo diferente, e mais as luzes chamando a sua atenção. E lógico, o motivo principal, o artista interagindo com você lá no palco, que é a razão da sua presença no espaço, de repente a experiência de estar ali não vai ser tão legal. Então escolha uma e vai. Porque se você colocar todas para funcionar ou quiser ter o recurso simultâneo de todas as possibilidades, aí vai atrapalhar um pouquinho. Mas todos, se fosse isoladamente só rádio, muito show de bola. Se fosse só o surround, muito show de bola. E se fosse também só o live, seria, nossa, muito legal. Como é que vocês acham que seriam os grandes eventos como o Rock in Rio feito nesse modelo? Você acha que seria possível? Alguns eventos já estão até sendo marcados. Você acha que deveria ser adiado? Olha, na minha opinião, é preciso reinventar, não é a mesma coisa. Ou a gente espera, torce para essa vacina chegar e a gente conseguir imunizar uma boa parte da população. Como que você vai fazer um Rock in Rio de carro, gente? Não tem como, porque o charme de festivais como esse é você vai ver um pedaço de um show, aí você vai para outro lugar, aí você vai para outro, aí você fica circulando. Na minha opinião, eu tenho dificuldade de ver como funcionaria uma coisa assim. Até financeiramente falando, André. Pois é, como é que você vai bancar isso? As bandas vindo de fora ainda mais. E mesmo esses shows no Allianz, né? Quer dizer, se o cara não tem um patrocínio, ele não se viabiliza, porque são 280 pagantes no final das contas. Claro, você tem 4 por carro, mas são 280 pagantes. Então, para um show que teria 30 mil pessoas, como é que você faz isso aí? Não tem, essa conta não fecha, não tem como. Isso aí talvez seja um bom lembrete para as grandes empresas, né, para as instituições, entender que agora talvez elas tenham que comparecer, né? E dar uma força para essa área que sempre teve do lado, das quais sempre eles se aproveitaram com o prestígio que a música traz, que os artistas trazem, e retribuir um pouco, né? E bancar eventos como esses, né? Tem que ter Inclusive, eu acho que não é nenhum sacrifício, porque a visibilidade que isso dá é muito grande, né? Você pensa isso que está acontecendo no Allianz com essa qualidade. Eu sei porque eu fui assistir um outro e tinha esse problema do rádio. Então, o palco estava muito mal colocado. Foi uma experiência horrível. Eu fui sentar e assistir.
Eu realmente não tenho vontade de voltar. Então, a gente precisa evoluir, acho, essa ideia. Talvez cabines, talvez... Sei lá, gente. Mas eu acho que fazer festivais grandes como Rock in Rio, Lollapalooza, nesse formato, eu acho que não tem como, não. Eu até compartilho da mesma opinião do que o André. Eu já estava Nós já tínhamos 3 festivais para esse ano, já foram agendados para o ano que vem. E assim, não só por uma questão de pagar conta, mas um festival, ele não acontece com carro. Com carro você vai fazer o drive-in, você vai fazer um evento corporativo, você vai fazer uma festa de um final de ano de uma empresa. Seja ela grande, pequena ou média, você vai fazer. Agora, um festival que a pessoa quando tem que interagir com aquele espaço físico que você está proporcionando. E para ter a multidão que vale a pena, né, economicamente falando, acho difícil. Acho difícil. Mas estamos em caminho né? Então é o que eu falei. Hoje é carro, amanhã, de repente, são só as cabines. E aí nós vamos embora. Aí nós vamos seguir em frente. Vamos nessa. Antes dessa nova realidade, as pessoas usavam transporte público ou carros particulares como Uber e táxi para o deslocamento. Vocês acham que esse tipo de evento é excludente? Porque muitas pessoas não têm carros e com isso elas não podem participar. E também, ao mesmo tempo, também tem a questão das bebidas alcoólicas, já que o motorista não pode beber. Eu acho que tem essa questão, sim. Acaba muita gente ficando de fora, né? Se você não tem um carro... Eu nem sei se tem um esquema, Marcos, aí se o cara quiser ir de Uber, como é que funciona? A gente já percebeu que clientes vieram de táxi, clientes vieram de Uber, e há uma plataforma agora, pelo menos aqui em São Paulo, ela é bem real, que é pessoas que locam carro ou por dia, ou por semanas, ou por quinzenas. Sim. Então, a pessoa se programa. Mas eu concordo com o fato de que eventos drive-in é para proprietários de carro. Porque esses casos que eu estou te dizendo foram as exceções das exceções. E com relação à parte de bebida alcoólica, infelizmente a conscientização das pessoas ainda não é a ideal. As pessoas consumiram as suas bebidas estando nos volantes dos seus carros e aproveitaram também que com essa pandemia não há nem o bafômetro, porque você não pode soprar, né, por causa de contágio. Então eu acho que entrou na conta de alguém aí essa fiscalização que sumiu, viu? Foi difícil. E como é que funciona essa questão da compra de ingressos, alimentação e ao banheiro lá? Assim, também é um pouco daquilo que a gente comentou lá atrás sobre pagar a conta, né? A maioria das pessoas, eu não sei, deve ter diminuído um pouco de renda, porque há um perfil novo agora de consumo desses eventos. De vir no evento e simplesmente isso. Então, assim, a pessoa agora, ela pode trazer a alimentação dela, ela pode trazer a bebida dela, seja alcoólica ou não, porque ela vai acabar gastando menos. Então, até no Allianz Parque, tem até o consórcio que né, atende alimentos e bebidas, ele chegou a ter que dispensar pessoas, porque a operação dele já não estava sendo... assim, empatando, para não dizer nem lucrativa, nem nada, mas empatando, porque o consumo das pessoas mudou. Elas estão trazendo de casa. Nos eventos infantis, você vê um pai e uma mãe que tem 2 filhos, passava num fast food e trazia, ou então já trazia coisas de casa. Então, até nisso, a gente está tendo que, entendeu? De repente, o conteúdo é o que vai ter. O conteúdo do artista, do show de stand-up, do cine, né, do cinema, ou peça de teatro para criança, é o que tem. Porque o resto a gente está entendendo que não está existindo mais. Pode ter exceção, mas aqui o que a gente tem visto é pouco consumo das pessoas. Qual é que tem sido a resposta do público para esse tipo de evento? As pessoas realmente estão indo atrás da arte? Eu tenho uma visão sobre isso que é o seguinte: como aqui nunca se admitiu de verdade a pandemia,
sempre tinha uma guerra de informação, uns dizendo que existia, outros falando que era uma gripe, outros falando que era tomar uma cloriquina que passava. As pessoas decretaram o fim da pandemia. Então, o que acontece? Tem uma situação que para que eu vou ir num drive-in se eu já estou indo no boteco? Se eu já estou fazendo tudo que eu quero e eu posso, porque eu sou esperto. Então tem esse problema que eu acho que acaba desestimulando as pessoas a irem, porque você se decretou que a pandemia acabou. Então as pessoas falam, já não preciso mais tomar tanto cuidado, eu já não preciso ir no drive-in. Eu tive um pouco essa sensação com esse show do Bob, assim, que ele era para acontecer, a gente estava conversando para fazer ele no começo ali, na primeira temporada do Aliens ali, de junho, julho, e aí a coisa não deu certo, ficou um pouco mais, a gente teve que adiar, e eu senti essa diferença, assim, que antes as pessoas realmente viam isso como a única opção, e agora as pessoas já entenderam que eu não preciso mais cuidar disso. Então eu não sei se é essa a tua percepção aí, Marcos, mas aqui, que a procura deu uma dissolvida por conta disso aí. André, o drive-in, ele começou com uma maioria esmagadora de sessões com filmes. Uhum. Filme não é o atrativo das pessoas. Uhum. Esquece. Eu acho que, de repente, se o Aliens ou se alguém fosse propor sem fazer jabá nem nada, mas a essas plataformas de streaming para fazer um lançamento de uma série, ou então porque não tem filme sendo lançado, ou então uma live, eu acho que, de repente. Então, entendeu-se que é um show, ou então são eventos lives, tipo um stand-up, e aí vieram alguns com cunho religioso. E nesses shows, eu acho que as pessoas que estão vindo, é isso que o André falou. Ela se autodecretou o fim da pandemia, ou então o seguinte, a pandemia existe, mas comigo vai ser assim. Eu não vou usar máscara, e aí a dificuldade, Priscila, de a gente dar o segundo passo, de tirar as pessoas do carro. Eu não uso máscara, se for para pegar aqui, vai pegar, não peguem jovem, ou então as pessoas de 20 a 40 anos, sabe, são assintomáticas, como se todos fossem, de fato, só assintomáticos. Então, a gente percebe que é difícil ter que informar as pessoas que não, que o risco existe e é para todos. E, por isso, temos que minimizá-los seguindo os protocolos. Aí, tem cliente que reclama que a gente é chato, ou que, nada a ver. Enfim, é o que eu falei para vocês. A cabeça de cada um é o que vai dizer o sentido para onde nós vamos andar. E o quão longe nós vamos chegar. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Sim. E para finalizar o nosso bate-papo, vocês acham que esse tipo de evento veio para ficar? Sinceramente, espero que não. Sinceramente, eu espero que não. Eu acho que não. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas se esse for o futuro, meu Deus do céu. E assim, partindo do princípio, né, André, que drive-in, no conceito brasileiro da coisa, não é artístico. Pois é. Então, esse tipo de evento aqui, ele está sendo assim, meio que imposto, porque é o que tem. A gente começou falando disso lá no começo da nossa conversa, mas tão logo abra para jogo de futebol, tão logo o cinema reabra, tão logo peça de teatro, e aí música em barzinho e pequenos shows, o drive-in eu acho que ele está fadado a voltar às origens dele. O mais rápido, que seja o mais rápido possível. Exato. André e Marcos, muito obrigada pela participação de vocês no Afinando. Foi muito legal e eu só tenho a agradecer por essa troca e eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal o papo, Priscila, obrigado. Prazer te conhecer, Marcos. Pena que a gente não se cruzou lá no Aliens, espero que a gente se cruze. Eu devia estar colocando alguém para dentro do carro, André, com certeza. Eu vi você e escutei imensamente. Cara, um evento fantástico. Só a magia que o Bob traz, com todas as pessoas que ele consegue envolver. Um cara 1000%, todos vocês.
o pessoal que esteve presente. Cara, show de bola. Mas a gente estava colocando alguém para dentro do carro, com certeza. E fazendo, no bom sentido, a chupeta, que nesse dia precisou. Eu agradeço, Priscila, a oportunidade. Um abraço para vocês. Estamos à disposição para o que for. Eu acho que a gente tem que conversar para poder se ajudar. Todas as esferas. O mundo do entretenimento ele é muito grande, mas eu acho que uma certeza que a pandemia trouxe é que, assim, o André depende do que eu faço. Eu dependo do que o André está dizendo. Então, assim, a dependência é mútua entre todos os setores. A graxa, a operação, o artista, todo mundo tem que se ouvir e tem que falar. É isso. Sim. Obrigada, gente. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Valeu, queridos. Até mais. Até logo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Pessoal, esse foi o segundo Afinando da segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Se vocês puderem e quiserem, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a gente. Um beijo e fique em casa. Rádio Brasa. Esse é o Afinando, para compor as suas ideias.